Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz a você que está aí online e ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Estamos aqui no MGA, no Ministério Graça e Apostolado, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Às quartas-feiras, 19h30, temos aqui a ministração, um estudo bíblico, né? Toda quarta-feira é estudo bíblico, Bíblia, papel e caneta, né? Toda quarta-feira, às 19h30. Aos domingos, culto de louvor e adoração às 18 horas. Venha fazer parte dessa família, porque é uma família extremamente bíblica, tá? Igual eu estava falando com o Igor aqui alguns minutos atrás, nós não somos denominacionais, nós somos cristãos, extremamente bíblicos, né? Somos muito mais cristão do que denominacional. Então, aqui não defendemos bandeira de denominação nenhuma. O que defendemos é a palavra de Deus. Hoje eu quero continuar a segunda parte do assunto Seitas e Heresias, os Testemunhos de Jeová, parte 2. Então hoje, daqui a pouco o Igor vai colocar lá no projetor do slide. Hoje, a segunda parte do... Aliás, no nosso canal no YouTube, você entra no YouTube, procura lá por Ministério Graça e Apostolado, se inscreva no canal, ativa o sininho, procura lá no YouTube por Ministério Graça e Apostolado. Aí quando abrir o nosso canal, clica na playlist Seitas e Heresias. Tá? Essa playlist aí é só sobre seitas e heresias. Diversas seitas e diversos tipos de heresias. O objetivo é esse. Agora, o objetivo, como eu disse, não é falar mal de alguém e de ninguém, né? O objetivo não é falar mal de uma pessoa ou de muitas pessoas. O objetivo é combater mentiras a respeito de Deus. E a luta não é contra carne e sangue, como Paulo diz. Então, o objetivo não é falar mal de pessoas, falar mal de alguém. Espero que todos entendam isso, tá? O objetivo é mostrar na Bíblia seitas e heresias, né? É verdade que seitas e heresias são ditas por pessoas, mas o objetivo não é falar mal ou combater pessoas, mas as heresias. Eu quero orar por alguns instantes para declarar entendimento, sabedoria e revelação. A Bíblia está aqui, mais uma vez, hoje eu vou usar, como o assunto é seitas e heresias, os Testemunhos de Jeová, eu vou usar a Bíblia deles, mais uma vez, está aqui, ó, tradução do Novo Mundo das Escrituras, né? Ou seja, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, é a Bíblia que eles usam. Eles traduziram uma Bíblia só para eles, eles não usam a Bíblia João Ferreira de Almeida, Bíblia Thompson, eles não usam nenhuma outra versão, eles têm a versão própria deles, Torre de Vigia, que é a tradução dos Testemunhos de Jeová, tá? É o que eles usam. Então nós vamos usar a Bíblia deles e não há outra ferramenta senão a própria Bíblia deles para mostrar erros de hermenêutica, de interpretação, de contexto. A Bíblia deles é Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, né? Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Então, Associação Torre de Vigia. Torre de Vigia, tradução do Novo Mundo das Escrituras, da Bíblia Sagrada, ou seja, vulgo ou mais conhecida como a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é uma Bíblia diferente da nossa, né? Eles fizeram uma tradução só para eles. Ou seja, para que eles creiam do jeito que eles quiserem crer. Só que mesmo assim há controvérsias, porque eles têm tipos de doutrinas, eles creem em doutrinas deles, que a própria Bíblia deles vai contra. Então parece que eles ainda não se acharam, né?
Porque hoje eu vou tratar de assuntos aqui. Por exemplo, eles dizem que Jesus não é Deus e a Bíblia deles fala que Jesus é o próprio Deus. Então, aí já não é nada pessoal, né? Porque se a Bíblia deles mostra e deixa claramente que Jesus é o próprio Deus, então o erro não está em mim, né? O erro está em quem está crendo errado. Mas antes eu quero orar e falar com Deus pela ministração que vai ser feita hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, que a Tua palavra seja revelada e que haja entendimento espiritual. O objetivo, Senhor, não é combater homens e nem pessoas, mas combater mentiras e heresias a respeito da Sua palavra. Para a Tua glória, em nome de Jesus, haja entendimento, sabedoria e revelação. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia e que o meu trabalho em Cristo, o meu trabalho no Senhor, não seja em vão. Aprendi com Paulo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas estamos aqui para defender a palavra de Deus, que é imutável e inerrante. A palavra do homem pode ser errante, mas a palavra de Deus, não. Por isso que Isaías 55, ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. E assim seja, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Sabedoria, revelação, entendimento para todos que vão ouvir e assistir essa ministração, acompanhando com suas Bíblias, estejam aonde estiver, que o Espírito Santo te dê sabedoria e entendimento e revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar quem está aqui. Amém, amém e amém. Hoje é a segunda parte do assunto, olha lá, seitas e heresias, os testemunhos de Jeová. Hoje é a segunda parte, parte 2. Bom, um breve resuminho, né? Porque nós já estamos na parte 2. Deixa eu dar um resuminho aqui de 1 minuto e meio no máximo, da parte 1, que já foi falada, né? Entra no nosso canal no YouTube, olha lá, ó, no YouTube, na busca, Ministério Graça e Apostolado. Quando abrir o nosso canal, está escrito playlist, tem um link lá do lado direito em cima, playlist. Clica na playlist, vai abrir uma página, seitas e heresias. Aí você vai encontrar lá, hoje é a parte 2, você vai encontrar lá a parte 1, tá? E também sobre outras seitas e outras heresias. O objetivo é mostrar na Bíblia erros doutrinários e equívocos a respeito do modo de crer. Porque não é a Bíblia que está errada. O que está errado é o modo que a pessoa crê. Ainda mais quando a Bíblia diz uma coisa e o modo de crer da pessoa é outro. Então, fica claro o equívoco, né? Porque se nós cremos na Bíblia, o modo de crer tem que ser como está escrito. Mas aí está escrito e a pessoa está querendo de outro modo. Então, vamos esclarecer isso, né? Bom, então, na primeira parte, hoje é a segunda. Na primeira parte, eu falei que o fundador do Testemunho de Jeová, o Charles Taze Russell. Então, os Testemunhos de Jeová também são conhecidos como os Russelitas, né? Seguidores de Charles Taze Russell. Também falei que, na verdade, Testemunho de Jeová é uma igreja da lei, né? Porque vive de obras mortas, de rudimentos, né? Desnecessário. Rudimentos, obras mortas, desnecessário para quem está em Cristo. Quem já está em Cristo, nova criatura é. Então, as obras e rudimentos são desnecessários para a salvação, para quem já está em Cristo. Falei também na parte 1 sobre o equívoco do nome Testemunha de Jeová. Porque Isaías 43, Deus disse: vós sois minhas testemunhas. Vós quem? Deus falando com Isaías, com os profetas lá. Não era Deus falando comigo, que sou filho de baiano. Eu que sou gentil, você pernambucano, você americano, inglês, japonês, chinês, australiano, argentino, você que não é judeu, você que não tem sangue israelita, você é gentil. Então, testemunha de Jeová era Isaías, Jeremias, Malaquias, eles eram, os profetas da lei eram testemunha de Yahvé, de Javé, que significa Senhor. Testemunha de Jeová, testemunha do Senhor. Qual Senhor? Senhor da antiga aliança. Eles eram testemunhas oculares de Jeová. Está claro ou não está claro? Nós não. Nós somos testemunhas de Jesus. Atos 1, versículo 8.
Eu também falei na parte 1 que o Testemunho de Jeová é mais uma seita exclusivista, né? Que não tem e nem mantém comunhão com ninguém. O Testemunho de Jeová não tem e não mantém comunhão com ninguém, nem com católico, nem com batista, nem com nenhum tipo de evangélico, nenhum tipo de cristão. Aliás, Testemunho de Jeová nem é considerado cristão, se vocês querem saber da verdade. Tá? É considerado como? Uma seita, um segmento religioso, pronto. Um grupo de estudo, mas não é considerado cristão, Testemunho de Jeová. Eles estão mais baseados, vou mostrar hoje, eles estão mais baseados na lei do que em Cristo. Como é que pode ser considerado cristão se não estão baseados, firmados em Cristo? Então, é uma seita exclusivista, é uma seita sectarista, né? Que eles são intransigentes, não aceitam ensino de ninguém. Um dia o Testemunho de Jeová veio me trazer um folheto, e eu peguei um folheto meu e falei para ele assim, ó, peguei um folheto, ele veio me dar um folheto, aí logo o Espírito Santo falou assim, dá um para ele também, mas faz uma pergunta para ele. Então, quando ele veio com o folheto, eu já peguei um folheto também, em graça. Você sabia? Aí aqui, ó, você sabia que você já é salvo? Você sabia que você não perde a salvação? Você sabia que Deus nunca arriscará seu nome no livro? Então, aqui está tudo aqui, os textos da Bíblia. Aí ele veio com o folheto para me dar. Quando ele veio com o folhetinho, esticou a mão, eu estiquei minha mão também para dar um folheto para ele. Aí eles não pegam folheto de ninguém, porque é um grupo sectarista. Eles são intransigentes, tipo dono da verdade. Então não aceita conversar. Na conversa só eles querem falar. Pode perceber, quando você conversa com o Testemunho de Jeová, eles não aceitam ser ensinados por ninguém. Porque eles se sentem que já sabe tudo e que não precisa ser ensinado. Então são sectaristas. É um grupo fechado, intransigente. Aí a mulher veio me entregar um folheto, eu já estiquei a mão para dar o folheto para ela. Aí ela parou para pensar. Eu falei para ela, se você jogar fora o meu folheto, eu vou jogar fora o seu folheto também. Se você ler o meu folheto, eu vou ler o seu. O que ela fez? Guardou o folhetinho dela e foi embora. Para não pegar o meu. Está entendendo? Porque é uma seita sectarista. Não abre para nada, não abre para ninguém. Então eles, assim são os Testemunhos de Jeová. Bom, aí na primeira ministração, na parte 1, eu falei, ou comecei a falar, sobre as piores, porque são muitas, tá? Eu falei para o Igor aqui, eu estou resumindo, estou apertando bastante, porque se eu for falar tudo, você vê que os Mormons eu fiz uma parte só, né? Se eu for falar tintim por tintim de todas as doutrinas e equívocos e heresias e distorções dos Testemunhos de Jeová, pô, quanto tempo que eu vou demorar para fazer isso aqui? Se eu for falar tudo. Então eu separei as piores heresias dos Testemunhos de Jeová. As piores, tem muitas, as piores. Na primeira parte, aí eu falei as piores heresias. Afora não comemorar aniversário, não participar de casamento, não participa de festa, né? Festa, Natal. Pastor, não existe Natal. Irmão, é claro que não existe Natal. Mas você vai lá ter comunhão com sua família. Não por causa do Natal. Até comunhão com seu filho, com sua mulher, com seu genro, com a sua mãe, com a sua avó. Vai lá jantar, vai lá comer. Dia das Mães. Não é que existe um Dia das Mães. Você consegue me entender? Mas é para você ter a comunhão. Tá, amém, abençoados? O aniversário com a sua filha, eles não comemoram aniversário. Você imagina uma criança na escola, uma criança de 5 anos, vendo os amiguinhos, levam um bolo, cantam parabéns, aquela alegria, recebem presente. E o Testemunho de Jeová não. Então é lamentável serem antissociais, né? A tal ponto, né? Porque uma criança inocente, ser antissocial comigo, tudo bem, né? Eu não estou nem aí para Dia das Mães, não estou nem aí para Natal, para Páscoa, eu não quero nem saber. Você acha que eu não sei que na Páscoa não é ovo de Páscoa? Você acha que eu não sei disso? Ainda mais de chocolate? Você acha que eu não sei que o ovo da Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa do judeu e com a Páscoa da Bíblia? Claro que eu sei. Primeiro que eu não estou nem aí com a Páscoa, mas eu estou querendo te dizer que o modo de ser antissocial
de não ter um aniversário para a criança, de não participar de um casamento, não participa de festa secular do amigo, do primo, do cunhado, do irmão, não participa. A criancinha com 4, 5 anos na escola, vendo os amiguinhos, parabéns a você, e feliz aniversário. Não, testemunho de Jeová. Então como que cresce uma criança dessa? Cresce assim, né? Igual o cavalo, né? Com tapa-olho, né? Isso é a religião que faz, né? Então, as piores heresias do testemunho de Jeová. Eu falei na primeira parte que também não são patriotas. Vocês lembram? Não são patriotas, não servem o tiro de guerra, não honram a pátria, não podem ser polícia, não votam. Eu não estou aqui falando que você tem que votar. Você é livre. Você não quer votar, você não vota. Então é diferente. Ser livre e não querer votar é uma coisa. Ser livre. Agora, você não votar por religião, por imposição, aí não dá, né, irmão? Tem direita, tem esquerda, tem centro, tem A, B, C, D, F, G, H. Eu, Marcos Gomes, eu vou dar um exemplo. Eu não quero votar em ninguém, não vou votar em ninguém. Eu sou livre. Não, eu quero votar. Então eu voto. Não, nesse aqui eu não quero votar naquele. Então eu também faço isso. Não, eu não quero nenhum. Você percebe a liberdade? Eles não. Eles não podem votar. Não podem participar. Isso aí é um absurdo, né? Não pode votar, não pode servir o tiro de guerra, não pode se alistar, não pode ser policial, não honram e nem servem a pátria. E eu já falei sobre isso na parte 1, né? Estou só dando um resumo. Já falei também do Espírito Santo. Lembra que eu falei do Espírito Santo? Que para eles o Espírito Santo é uma força ativa e não o próprio Deus. Isso é uma heresia, porque na própria Bíblia do Testemunha de Jeová, está aqui, ó, a Bíblia do Testemunho de Jeová, em João. Você pode abrir na sua Bíblia normal, tá? Que o texto vai estar bem semelhante. Eu vou usar a deles para deixar claro que eu não estou aqui, para que ninguém fale, também a sua. Não, não é a minha Bíblia, eu vou usar a Bíblia deles. Tá? Aliás, eu já preguei. Tem um tema na internet, né? Procura no nosso canal. A graça pela Bíblia do Testemunho de Jeová. Alguém lembra que eu não preguei? A graça com a Bíblia do Testemunho de Jeová. Está aí no nosso canal. Não é o tema, Deivão? A graça com a Bíblia do Testemunho de Jeová. Bom, olha aí João 4. Na Bíblia do Testemunho de Jeová. João 4. Só um remember bem rapidinho. João 4, Bíblia, papel e caneta. Está aqui, ó. Agora, Igor, eu vou te chamar aqui para você ver uma heresia, uma aberração na língua portuguesa. Não, peraí. Não. Eu vou te mostrar uma heresia, uma aberração, uma discordância. Graças a Deus que o professor Pasquale não está aqui. Conhece o professor Pasquale, né? Não conhece o professor Pasquale? É o exímio professor da língua portuguesa no Brasil. Um dos exímios professores da língua portuguesa no Brasil, professor Pasquale. Ainda bem que ele não está aqui, porque se ele estiver vendo aí, ele vai desmaiar. Você vai ver, eu vou te mostrar tamanha aberração. Quer vir ver? O Igor está aqui como testemunha. João 4, você vai ler, eu até marquei aqui, ó. João, não é João? João 4. João. Que versículo? 24. João 4, 24. O que está escrito em João 4, 24, na Bíblia do Testemunho de Jeová? Leia aqui, o que está escrito? Deus é espírito. Para aí. Está certo ou está errado? Está certo. Está errado. Você não está enxergando, hein? Lê de novo. Deus é espírito. Está certo ou está errado? Só com os olhos iluminados, né? Não, qual é o erro aqui? Você está enxergando ou quer que eu fale? Pode falar. Deus é... Está minúsculo. Está minúsculo. João 4, 24, na Bíblia, Testemunho de Jeová. Está aqui, ó. Nem sou eu que vou ler, hein? Eu chamei uma testemunha. João 4, 24, o que diz na Bíblia Testemunho de Jeová? O que diz? Deus é espírito. Mas está certo ou está errado? Mas está errado porque está minúsculo. E por que eles colocaram em minúsculo? Porque para eles o Espírito Santo não é Deus. É uma força ativa. Entendeu? E isso caracteriza-se uma
heresia e das grandes. Pode puxar o zoom. Olha lá. João 4:24. Ó, Bíblia, Testemunho de Jeová, eu tenho várias. Eu trouxe a maior grandona, que é mais fácil para ler. Mas geralmente eles têm aquelas Bíblia preta, né? Isso aqui é sutileza. Colossenses 2:8. Vede que ninguém vos faça presa sua por meio de vã sutileza. Isso aqui é uma sutileza. Agora, quem está lá na seita Testemunho de Jeová, igual a minha mãe que tinha 95 anos, você acha que ela ia perceber isso aqui? Nunca. Só que o professor Pasquale me ensinou, né? Que tudo que se refere a Deus tem que ser em letra maiúscula. Por isso que quando está escrito bendito seja o Deus e Pai, o Pai está como? Em maiúsculo. Mas o que eles fizeram? Como eles são testemunhas de Jeová e não crê que o Espírito Santo é o próprio Deus, está aqui, Laila. Olha lá. João 4:24. Deus, em maiúsculo, é ao minúsculo. Está percebendo? Deus é Espírito. Isso aqui é uma heresia. Isso aqui é uma blasfêmia, tá? Se o professor... Procura para um professor de língua portuguesa. Vai no Google, não precisa nem orar a Deus. Vai no Google e escreve lá Espírito Santo. Não, escreve Espírito Santo. O Google não aceita Espírito Santo em minúsculo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Como é que você pode se referir a Deus com letra minúscula? Quem está entendendo? Então eu estou te mostrando aqui na Bíblia dos Testemunhos de Jeová o que eles mesmos escreveram e traduziram. E isso aqui, primeiro, é um erro de língua portuguesa. Já começa por aí. Segundo, é uma aberração. Terceiro, é uma heresia. Quarto, é uma blasfêmia. Primeiro, é um erro de língua portuguesa. Escrever espírito em minúsculo. É um erro de língua portuguesa. Isso aqui é uma aberração. Isso aqui é uma blasfêmia. É uma heresia. Por quê? Não se pode, salvo-se se são ímpios, bodes, filhos da perdição, ateus, que não creem em Deus. É diferente. Mas mesmo assim não justifica. Está errado. Porque na língua portuguesa não se pode se referir a Deus em minúsculo. Isso é língua portuguesa. Não precisa nem ter uma revelação do além para entender isso aí. Isso é língua portuguesa. Então, na Bíblia do Testemunho de Jeová, Espírito Santo está escrito em minúsculo. Mas Satanás está escrito em maiúsculo. Aí não dá, né? Hã? Você pôs no Google? Olha lá. Pôs no Google. Espírito Santo. Você colocou em minúsculo? Ele já coloca em maiúsculo. Porque o Google não aceita. Por quê? Porque se refere a Deus. Quem está entendendo? Olha lá, pesquisa. Ó. Espírito Santo. Agora presta atenção. Espírito Santo também estaria errado. Mas poderia ser o Estado. Mas mesmo assim seria em maiúsculo. Porque é começo de frase. Você vê que na língua portuguesa, pode... Lê para mim o que está escrito lá. Pode se referir tanto à divindade trina no cristianismo quanto ao Estado brasileiro. Não é o que eu falei? Então o Estado brasileiro, Espírito Santo mesmo assim é maiúsculo. Você não pode escrever Espírito Santo como Estado em minúsculo. E se você não pode colocar um Estado em minúsculo, você pode colocar o que se refere a Deus? Você pode colocar algo, Testemunha de Jeová, que se refere a Deus em minúsculo? Isso aqui é um erro grotesco, hein, Igor? De língua portuguesa, certo? Humanamente falando. Erro grotesco, porque vocês que traduziram a Bíblia, não foi eu. Isso aqui é uma tradução Torre de Vigia. Torre de Vigia seria igual CPAD. CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então a Assembleia de Deus tem a Bíblia deles, que eles publicam. CPAD é a Assembleia de Deus. Casa, ou seja, Igreja Adventista. IBB, Imprensa Bíblica Batista. Então a Batista também tem a Bíblia. A Batista tem a Bíblia. A Igreja Católica, a versão Ave Maria. Edição Paulina.
é católica. Eu tenho essas versões em casa, né? Edições Paulina é católica. Ave Maria é católica também. Nenhuma Bíblia na face da terra escreve Espírito Santo em minúsculo. Por quê? Primeiramente, humanamente. Esquece Deus, esquece revelação, esquece. Humanamente, erro grotesco de língua portuguesa. E não sou eu que estou falando, é os ímpios. O próprio Google está dizendo que não se pode escrever, porque você colocou na busca. Cadê a busca? Coloca a busca lá. A busca, coloca lá em minúsculo. Na busca. Olha lá. Espírito Santo na busca. Suponha que o Igor é um ignorante, vai. Então ele escreveu em minúsculo. Dá o Enter. Olha lá. Já vai para maiúsculo. Porque o próprio o Google está te exortando. Ele está te corrigindo. Ele está dizendo assim, Igor, o que se refere a Deus, a divindade, não pode ser em minúsculo, Igor. Como que é o negócio aí? O teclado do celular corrige para maiúsculo. Se você... O teclado está mais convertido que o testemunho de Jeová, né? Então, será que eu estou exagerando no tema? Qual o tema de hoje? Será que eu estou exagerando no tema seitas e heresias? Os testemunhos de Jeová. Será que eu estou exagerando? Porque até agora eu não falei nada. Isso é sutileza. Vamos abrir? Abre Colossenses 2. Vamos ver, abre sua Bíblia aí. Colossenses 2. Essa heresia eu descobri lendo a Bíblia, né? Eu vou comparando os textos, por isso que eu tenho várias. Eu estava lendo João 4:24, onde a Bíblia dos Testemunhos de Jeová diz: Deus é Espírito, e coloca Espírito em minúsculo. Isso é erro grotesco de língua portuguesa. Isso aí só analfabeto faz isso. Quem não sabe ler, quem não sabe escrever, quem é analfabeto mesmo. Escrever Espírito Santo em minúsculo tem que ser muito analfabeto. Só que você acha que eles são analfabetos? São milionários, como que são analfabetos? Hã? Não tem como. Só que você vê que você leu e você não percebeu, né? Uma vez, duas, aí eu tive que dar. Olha Colossenses 2, vamos ver. Colossenses capítulo 2. Vamos ver o que diz na Bíblia dos próprios testemunhos de Jeová. Eu estou usando a Bíblia deles. E aonde tiver erro, eu vou mostrar. Se tiver tudo bem, tudo bem. Se tiver erro grotesco, João 4:24, chama Espírito em minúsculo, aí não dá para engolir, não dá para ficar quieto. Agora, você conhece algum testemunho de Jeová? Ou você é testemunho de Jeová? Você foi na escola algumas vezes, né? Você não aprendeu a ler e escrever? Vai lá falar com a sua professora de português, que Espírito é minúsculo, se referindo a Deus. Ela te reprova na hora, você tira 0 na prova. É ou não é verdade? Porque como que você escreve Espírito em minúsculo se referindo a Deus? Então, erro de língua portuguesa, certo? Aberração, heresia e o pior, blasfêmia. Qual dos 4 você acha que é, hein? Bom, primeiro é erro de língua portuguesa, certo? Humanamente, erro de língua portuguesa. Você não pode escrever Espírito Santo em minúsculo. Entenderam? Então, primeiro é erro de língua portuguesa. Segundo, é uma aberração. Terceiro, é uma heresia, né? É uma heresia. Quarto, blasfêmia, né? Atribuir a Deus como... Só faltou colocar Deus em minúsculo, né? Vamos ver o Colossenses 2, versículo 8. Olha lá. Ó, eu vou lendo na Bíblia do Testemunho de Jeová. Colossenses 2:8. Tenham cuidado, você vê que é quase semelhante. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Ó, tenham cuidado para que ninguém vos escravize, lendo João 4:24, na Bíblia do Testemunho de Jeová, tá? Então eles mesmos estão mandando vocês tomarem cuidado com eles. Não é? Eu estou lendo Colossenses 2:8, ó. Eles estão falando, ó, tomem cuidado conosco, hein? Porque nós podemos cometer erros de língua portuguesa, heresias, né? Distorções, aberrações, blasfêmias. Cuidado conosco, hein? Porque eu estou lendo a Bíblia deles. Eu estou sendo instruído por eles. Consegue me entender? Estou lendo a Bíblia deles, ó. Então eles estão me dizendo aqui, Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas, nas coisas
elementares do mundo e não em Cristo. É semelhante. A João Ferreira de Almeida, em Colossenses 2,8, diz assim, ó, vamos ver. João Ferreira de Almeida. Estou com duas Bíblias aqui hoje. Colossenses 2,8, diz assim, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Você vê que é semelhante? A heresia, ela vai ser da palavra de Deus. A heresia não vai ser do mecânico, do açougueiro, do dentista. Consegue me entender? A heresia, que é uma distorção da verdade, ela vai sair da onde? Da palavra de Deus. Então, aonde que eu vou achar a heresia? Lendo o gibi da Mônica e do Cebolinha? Não, eu vou achar a heresia lendo a Bíblia. Mas por que os testemunhos de Jeová tiveram que fazer uma Bíblia só para eles? Meio mormons, né? Lembrou dos mormons? Um outro testamento de Jesus Cristo. Mas só para os mormons? E uma Bíblia só para o testemunho de Jeová? Ué, é bem sectarista, né? Então, e se o mundo inteiro não é testemunho de Jeová? Como é que faz, então? Se Deus só falasse através da Bíblia deles? Ou se Deus só falasse através do livro dos mormons? Você acha que o mundo inteiro tem o livro dos mormons? É 99% que não tem. No mundo, na face da terra. Como 99% dos humanos na terra não tem a Bíblia do testemunho de Jeová. Consegue me entender? Então, Colossenses 2,8, na versão João Ferreira. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Vãs sutilezas. Só que eu... por cima de mim só Deus e avião, irmão. Você acha que quando eu li João 4,24, eu não percebi que eles colocaram espírito em minúsculo? Você acha que eu não ia perceber? Olhos de águia, irmão. O Espírito Santo é um feltro, é um filtro em mim. Por isso que eu tenho dezenas de Bíblia. Com o radar, assim, ó. O radar, a peneira, a rede. Quando passou em João 4,24, Espírito em minúsculo. Porque eles não creem que o Espírito Santo é Deus. Para eles o Espírito Santo é igual a bateria de uma pilha alcalina. É uma força em ação. É tipo sabe o gênio da lâmpada? Que você esfrega assim a lâmpada, aí aparece o gênio, e o gênio, Shazam! Para eles o Espírito Santo é mais ou menos isso. É uma força ativa. E não uma pessoa. Interessante, né? O gênio da lâmpada é uma pessoa. O gênio da lâmpada seria Deus. Só que o Espírito Santo não é Deus. O gênio da lâmpada é só a força do gênio. E aí acabou aquela força, sumiu. A heresia é grotesca. Né? Bom, então eu estou só recapitulando a parte 1. Vou entrar no meu assunto agora. Tá? Já falei na parte 1 as piores... Comecei a falar das piores heresias, né? Não são patriotas, a respeito do Espírito Santo. Vamos entrar num assunto novo agora? Então, eu falei para você que eu ia te fazer uma pergunta, né? Não falei para você? Então vem aqui do meu lado. Não, vem aqui do meu lado. Olha só, você não é testemunho de Jeová não, né? Não. Tem certeza? Absoluto. Eu vou fazer um teste para ver se você não é testemunho de Jeová. Pode fazer. Pode fazer? Lembra da sua mãe? Lembrei. Pensou na sua mãe? Está pensando nela, lembrando? Você ama sua mãe? Amo. Você faria tudo pela sua mãe? Tudo pela minha mãe. E se a sua mãe desmaiasse na rua e levasse para o médico e o médico ligasse para você e falasse assim, Igor, a sua mãe precisa de doação de sangue, porque a sua mãe, se você não doar o sangue para ela, ela vai morrer em meia hora. Você doaria o sangue para sua mãe ou deixaria ela morrer? Doaria o sangue, o coração, no que for preciso. É porque você não é testemunho de Jeová. Realmente. Porque você não é testemunho de Jeová. Senão você deixaria sua mãe morrer. Não, deixaria não. Então você não serve para ser testemunho de Jeová. Que bom, graças a Deus. Vamos falar sobre esse assunto? Sobre doação de sangue ou transfusão de sangue. Não, eu não quero doar, eu não gosto de doar. Isso é um assunto.
Eu tenho medo eu vou até apelar, tá? Eu tenho medo de agulha, eu não gosto de agulha, eu passo mal, então eu não quero doar sangue. Porque ninguém é obrigado, né? A doação, o nome já fala doação, certo? Não é obrigação, é doação. Amém, abençoado? Então é doação, ninguém é obrigado a nada. Mas de repente eu vou até apelar, vai. Eu vou até entender que alguém não gosta, alguém passa mal, alguém não gosta de ver agulha, tem aversão. Então ele não quer doar o sangue. Tudo bem? Há de se entender. Agora, e a transfusão de sangue? Se ele precisar de sangue, ele não gosta de doar, é um direito dele. Mas se ele precisar de sangue, aí é transfusão. Pegar o sangue de alguém, de outrem, para dar para ele não morrer. Isso é transfusão. O mundo não vive assim? Os países, os seres humanos inteligentes, né? A medicina, os médicos, eles não fazem transfusão de sangue para quem precisa de sangue, faz ou não faz? Com quem não é testemunho de Jeová. Faz com quem não é. Porque se for testemunho de Jeová, não doa e nem aceita a transfusão de sangue. Isso já deu problema na justiça, hein? Porque nos Estados Unidos, filhos já morreram porque os pais compatíveis não doaram sangue para os filhos. Deixaram morrer por causa de alguns textos mal interpretados. E eu vou mostrar os textos. Você acha que eu não ia mostrar? Se eu mostrei João 4:24, um erro de interpretação. Eu de língua portuguesa, nem interpretação não é. Se eu mostrei João 4:24, você acha que eu não vou mostrar os textos que eles usam para não doar e nem fazer a transfusão de sangue? Quem entendeu? Pensou na sua mãe aí? E se ela precisasse do sangue? Você doava o sangue? Para ela não morrer? Para ela ter saúde? Porque você não é testemunho de Jeová. Então, mas se você virar testemunho de Jeová, está amarrado. Hein? Está amarrado. Está repreendido em nome de Jesus. O testemunho de Jeová, ele não faz doação de sangue e nem transfusão de sangue. Por quê? Vamos ver na Bíblia. O assunto qual que é? As piores o quê? Heresias. Eu não falei dos mormons, que eles se batizavam pelos mortos? É um absurdo batizar pelos mortos, não é um absurdo? E assinar um contrato para se batizar pelo morto? Só que o morto já morreu. Como é que ele vai assinar a procuração? Porque nos mormons se batizam pelos mortos, mas tem que assinar a procuração. Vai que o morto não quer que se batize por ele. O negócio é cômico, né? Desculpa aí, mas... né? Imagina aí, o meu bisavô morreu, eu nem conheci ele. Vamos batizar pelo seu... Não, mas vai que ele não quer. Não, você assina aqui. Aí eles têm uma procuração. Eu, Marcos Gomes, reconheço tal que estou me batizando pelo meu avô tal. Você assina. Você que é o responsável. Se o seu avô achar ruim, você... Para você ver aonde chega a mente do ser humano. Batizar pelos mortos já é uma coisa, né? Para não falar palavras fortes aqui, né? E fazer a procuração. Você acha que é brincadeira? Tem procuração. Tem que assinar a procuração para que você possa se batizar pelo morto. Vai que o morto não queria, né? Eu sou obrigado a... Você me entende? Sou obrigado, né? Me suporta aí, né? Bom, e sobre o doar sangue, ou a transfusão de sangue, que o testemunho de Jeová, usando alguns textos, eu vou te mostrar quais textos eles estão firmados e fundamentados, e eu vou ler os textos. Na Bíblia deles eu vou ler. Vou ler na Bíblia deles. Se eles têm uma Bíblia e têm base para não doar sangue e nem receber sangue. Não, mas o Igor falou que se a mãe dele precisasse, ele dava o sangue. Mas o testemunho de Jeová não dá. Se a filha precisar, vai morrer. Vai morrer, porque a Bíblia diz... Abra sua Bíblia aí. Em Gênesis... Lembrando... Eu estou com a Bíblia Testemunho de Jeová, hein? Eu vou ler a Bíblia deles. Gênesis 9. Lembrando vocês, todos... que independente da versão que eu for ler, qualquer um sabe disso,
Gênesis 9 é antes da lei, né? Gênesis 9 é antes da lei. Amém, abençoados? Gênesis 9, a lei foi dada em Êxodo 20. Moisés já tinha nascido em Gênesis 9. Gênesis 9, eu vou falar de Noé. Aqui, ó. Gênesis 9, ó, verso 1. Deus abençoou Noé. O assunto aqui é Noé. O Moisés estava no céu ainda. O Moisés veio lá em Êxodo 4. Êxodo 20 que veio a lei. Eu estou em Gênesis 9. O que o testemunho de Jeová tem a ver com Gênesis 9? Aonde que eles se fundamentam? Então, Igor, eu vou ler o texto, a letra, vou ler e vou fazer uma breve exegese, vou fazer um breve estudo, uma análise do texto, do contexto, do assunto aprofundado, para que eu possa entender e compreender o que está sendo falado. Né? Para ter um perfeito entendimento. Gênesis 9, versículo 4. Gênesis 9, as piores heresias dos testemunhos de Jeová. O assunto agora, sobre doação de sangue. Doação ou transfusão, né? Tanto faz. Eles nem doam e nem aceitam fazer transfusão. Eles não recebem sangue de ninguém. Por quê? Porque em Gênesis 9, isso diz eles, tá? Está na Bíblia sim, mas eles se fundamentam aqui. Está o texto que eles não doam sangue e nem aceitam a transfusão. Gênesis 9, verso 4. Somente não comam a carne de um animal com seu sangue. Onde é que está a heresia do testemunho de Jeová? No finalzinho do texto, de Gênesis 9, verso 4. Presta atenção, ó. Gênesis 9, 4. Olha no que eles se baseiam. Somente não comam a carne de um animal com seu sangue, que é a sua vida. Mas quem diz que o sangue é a vida? Pensa numa pessoa que acabou de morrer. Ele teve um infarto e morreu. O sangue não está dentro dele ainda? Então o sangue não é a vida, porque ele está morto. Esse é o problema do testemunho de Jeová. A má interpretação do texto. Por que má interpretação? Porque a vida não é o sangue. A vida é a alma. Certo? Vou mostrar isso. Abre em Gênesis 2. Vou mostrar para vocês na Bíblia deles. Gênesis 2. A vida não é o sangue. A vida é a alma. O corpo pode ter sangue e não ter vida. Não é? Ele não pode ter sangue e não ter vida? O corpo pode ter sangue e não ter vida. Então a vida não é o sangue. Onde está a má interpretação, Igor? Eles não recebem doação de sangue porque, segundo, eles temem que é uma outra vida. Aí ele pensa assim, não, mas eu sou João, aí eu recebo um outro sangue, eu vou ser Maria. É uma bagunça, sabe? É tipo reencarnação indiana, né? Lá na Índia, eles não matam barata, não matam rato, com medo de estar matando um bisavô que reencarnou num rato. Então eles não matam um rato. Por quê? Eles creem em reencarnação, aí vai matar um rato. E se eu matar um rato e esse rato é meu bisavô que está voltando? Então não mata o rato, não. A barata, vamos matar. Não, não mata a barata, não. A barata pode ser sua mãe. Sua mãe não morreu 3 anos atrás? E se ela voltou agora numa barata? Você acredita que é isso? O assunto aqui é o quê? Seitas e heresias. Na Índia. Porque a Índia é um país politeísta. Ou seja, crê em muitos ou em vários deuses. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Efésios 4, 6. Há um só Deus. Um só Deus. Então nós não somos politeístas, nós não cremos em vários deuses. Lá na Índia crê que a vaca é um deus, crê que o rato é um deus. Lá tem vários deuses. Nós só cremos em um Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1.
Efésios 4:6, há um só Deus, monoteísta, e eles, politeísta. Então o testemunho de Jeová está parecendo um indiano. Como eles creem, não é que eles pensam, como eles interpretam Gênesis 9:4 desse jeito, crendo radicalmente que o sangue é a vida, então eles não, eu vou dar minha vida para outra pessoa? Eu sou homem, ela é mulher, como que eu vou dar minha vida para ela? Olha que mente de jumento, né? O nível de pensar. Isso me faz pensar também, então, que um médico não vai ser testemunho de Jeová nunca. Como é que um médico vai ser testemunho de Jeová? Um enfermeiro vai ser testemunho de Jeová? Se ele trabalha no SAMU, no pronto-socorro, salvando vidas, como é que ele vai ser testemunho de Jeová? Então eu vou te mostrar na Bíblia que o sangue não é a vida, literalmente. Olha aqui, ó. Gênesis 2, Bíblia, papel e caneta. Vou ler nas duas Bíblias. Gênesis 2, vou te mostrar que o sangue não é a vida. A vida é a alma. Por quê? Porque é possível que o corpo tenha sangue e não tenha vida. Ou seja, é possível que o corpo tenha sangue e não tenha alma. Está claro ou não está claro? O corpo não pode ter sangue. Se tiver um infarto, o sangue não está lá dentro? Está dentro ou não está dentro? Se tiver um infarto, a pessoa não morre? Morre ou não morre? Mas o sangue não está dentro dela? Ah, então o sangue não é a vida. Está claro ou não está claro? O que é a vida? É a alma. Porque se tiver um infarto, a alma não sai da pessoa? Se a alma sai, a pessoa morre. Certo? Olha aqui Gênesis 2, versículo 7. Olha na sua Bíblia aí. Gênesis 2. Então, o fundamento deles para não doar sangue e nem receber sangue, baseado em Gênesis 9:4, onde diz que o sangue é a vossa vida, o fundamento deles é muito fraco, a teologia deles. A hermenêutica deles é esdrúxula, é medíocre, porque é uma interpretação que não se pensa. Olha Gênesis 7. Gênesis 2, verso 7. Formou, eu vou provar para você que o sangue não é a vida. Que a vida é a alma, não o sangue. Ó, Gênesis 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis 2, 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Soprou-lhe nas suas narinas, em hebraico, ruah, o fôlego, R-U-A-H, ruah, fôlego. Deus soprou o fôlego da vida e o homem que não era tornou-se o quê? Alma vivente. Gênesis 2, 7. Vou ler de novo e vou fazer uma pergunta. Vou ler de novo Gênesis 2, 7 e vou fazer uma pergunta que vai quebrar a heresia de não doar sangue, porque o sangue é a vossa vida. Claro que não é a vida. O sangue não é a vida. Olha aqui, ó. Então, se o sangue é a vida, você sabe que no nosso corpo tem água, não tem água? Então a água também é vida. Nosso corpo não tem células, então a célula também é a vida. E transplante de medula? Não pode fazer transplante de medula? E transplante do rim? Você salva vidas. O Esteve Hernandes tirou um rim e deu para o filho dele que ia morrer. São 2 rins. Tirou um e deu para o filho. Então também não pode, porque o rim é meu. Ué, se não pode dar o sangue, não pode dar o rim. E você acha que eles dão alguma coisa? Nem sangue, nem rim, nem nada. São radicais, intransigentes, sectaristas, exclusivistas. Eu estou te falando que você quer uma seita? Eu estou te falando que é uma seita. Presta atenção em Gênesis 2, verso 7. Ó, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Eu vou ler e vou fazer uma pergunta, presta atenção. Lê comigo aí. Acompanha a letra. Eu vou ler e vou fazer uma pergunta fácil, hein? Vou fazer uma pergunta fácil. Gênesis 2, 7, ó. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra
e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Em outras palavras, ele passou a viver. Certo? Ele passou a viver. Posso fazer a pergunta? Olha para o verso 7. Onde é que está escrito sangue aí? Então não é o sangue que é a vida? Gênesis 9:4. Então você não pode entender a palavra de Deus literalmente ao pé da letra. Está claro ou não está claro? Isso aqui é base de hermenêutica, irmão. Isso aqui é base de interpretação. Porque se eu for pegar o texto da Bíblia ao pé da letra, eu vou ter que pôr um batente aqui com uma porta. Porque em João 10 Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim achará pastagem. Ele não falou que ele é a porta? Então vou pôr uma porta aqui para você vir falar com Jesus. Ao invés de você orar a Deus em nome de Jesus, você começa a falar com a porta. Porque ele disse que ele é a porta. Mas ele não disse que ele é a porta? Eu posso colocar uma porta aqui para você falar com Jesus? Você não está vendo que é só uma força de expressão? Que você não pode levar ao pé da letra? Mas eles pegaram Gênesis 9:4, levaram ao pé da letra, porque o sangue é a vossa vida. Então, já que é a minha vida, eu não vou dar. Aí que teria que dar, né? E o amarás o próximo a ti mesmo. Você está vendo? Então, as seitas, elas têm muitas heresias, por quê? Porque elas mesmas caem em contradições. Eles traduziram uma Bíblia para eles, mas eles caem em contradição na Bíblia deles mesmos. Quem está entendendo? Vamos ler mais um texto que eles se fundamentam para não doar sangue para ninguém. Nem doar, nem aceitar. Levíticos 17. Alô, Gênesis 9 é antes da lei. E Levítico? É um livro da lei. Então, quer dizer, Gênesis 9 eles se basearam antes da lei e se basearam na lei também, que é Levítico 17. Veja aí, ó, terceiro livro da Bíblia. Levítico. O assunto aqui agora, tá? As piores heresias do Testemunho de Jeová. O assunto é sobre a doação de sangue ou transfusão de sangue. Lá nos Estados Unidos tem muitos processos, hein? De pais, Igor, que deixou a filha morrer criança. Você é Testemunho de Jeová? Não, a nossa doutrina não doa sangue. Mas é a sua filha, ela vai morrer. Seja feita a vontade de Deus. É a menininha que não tem nada a ver com isso, com 2 anos morrer. E o juiz interviu. Eles têm cada processo nos Estados Unidos, vocês nem imaginam. Seitas, né? Fazem lavagem cerebral. Olha pra minha cara. Você acha que eu não ia dar meu sangue para minha filha? Eu não vou dar o meu sangue para salvar minha filha? Então, mas quem é Testemunho de Jeová mesmo, não dá. Claro, mas a justiça intervém por causa da ignorância do suposto justo. O ímpio tem que comprar a briga porque o justo é intransigente. O justo é jumento. Deixar uma filha morrer. Levítico 17. Estou te mostrando textos que os testemunhos de Jeová se fundamentam para não doar sangue e nem receber sangue. Levítico 17, 14. Olha lá, Levíticos. Estou lendo a Bíblia deles, eu vou lendo a Bíblia deles, hein? Levítico 17, 14. E preste atenção, que eu vou fazer uma pegadinha aqui agora. Eu vou ler Levítico 17, 14. Certo? E depois eu vou te mostrar algo. Eu vou ler Levítico 17, 14, que é um livro da lei. Lembrando que os testemunhos de Jeová são todos gentios. Certo? Como os batistas, como os católicos, como os MGAs, como o adventista, como o presbiteriano. Se não é israelita, é o quê? É gentil. E eles estão se baseando na lei. Porque Levítico é livro da lei. Levítico 17, 14. Pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue. Porque a vida está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas. E os testemunhos de Jeová são o quê? Gentios. E agora? Eu tô lendo a Bíblia deles, hein? Bíblia do Testemunho de Jeová.
Então isso caracteriza a seita por causa das muitas heresias. Heresias de distorções da Bíblia, heresias de falta de interpretação, heresias de exegese, de ver o contexto, o assunto, heresias de língua portuguesa, colocar Deus, Espírito em minúsculo, de blasfêmia. Então eu sou obrigado a colocar, cadê aquela foto lá, hein? Eu sou obrigado a colocar o testemunho de Jeová no estudo de seitas e heresias. Olha lá. Você já viu assim, já viu na rua? Do lado do mercado? Não fica do lado do metrô? Não fica do lado do metrô? Olha lá. Eu sou de novo, hein? Não, o objetivo não é falar mal de ninguém. Tá claro, abençoados? Alô, eu estou falando mal de pessoas? Não estou nem citando o nome de pessoas. Eu estou mostrando doutrinas equivocadas. Um modo de crer equivocado que eu estou mostrando. Eu não estou falando mal da pessoa. Eu estou falando de um modo errado de crer. Porque não é assim que se crê. Ainda que esteja escrito assim. Mas é a interpretação. Então vamos dar a interpretação correta, ué. Certo? Levíticos, eu falei para vocês, Levítico 17:14. Leia a letra para você ver. Porque se aqui fala vós os israelitas, o que tem a ver com o testemunho de Jeová que é gentil? Então é um texto que não tem nada a ver comigo, com você, com o batista, com o católico, com o adventista, com o testemunho de Jeová, com o mormon, com o candomblessista. Não tem nada a ver, porque é um texto para o povo de Israel. Está claro ou não está claro? Eu vou ler de novo devagar. Levítico 17, na Bíblia deles. Então eles fazem doutrina de um pedacinho, nem do versículo inteiro. Faz doutrina. Não, olha aqui, Levítico 17:14. Pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue, porque a vida está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas, sublinha aí, aos israelitas, eu disse aos israelitas, não comam o sangue de nenhuma criatura, porque a vida de todas as criaturas é seu sangue. Quem o comer será eliminado. Primeiro, regra de interpretação básica. Quer escrever? Estou dando tempo para você pegar a caneta. Olha a caneta. Regra de interpretação básica. 1 mais 1 é 2. B, abá, bá. Regra de interpretação básica. Primeiro, quem disse? Segundo, para quem disse? Quem disse para quem? Ou seja, de para. É uma carta, remetente que remete, é o que envia, e destinatário, de para. Pelo que eu vejo Levítico 17:14, de Deus. Para quem? Aqui é o 14, aos israelitas. Ou sou eu que estou vendo isso? Ou você acha que eles não sabem ler? Claro que sabem ler. Batem no peito e dizem que é o povo que mais estuda a Bíblia, é o testemunho de Jeová. Mas eles não sabem ler ou estão cegos mesmo? Ou são mal intencionados e intransigentes no seu modo errado de crer? Porque se um testemunho de Jeová está me assistindo agora e me ouvindo, eu estou lendo na Bíblia deles, Levítico 17:14, onde Deus está falando aos israelitas, coisa que eles não são. Aliás, o Charles Taze Russell, o fundador do Testemunho de Jeová, não era israelita. Então como que ele se fundamenta num texto que não é para ele? Isso dá até processo, né? O quê? Abrir carta que não é sua. Pegou? Como que você abre uma carta que não é sua? Está claro ou não está claro? Agora, e a pegadinha que eu ia fazer? Eu não li o verso 14? É só ler um antes, o verso 13. Levítico 17:13. Se algum o quê? Israelita. É que, coitado, os testemunhos de Jeová, porque a verdade é que o cego não enxerga, né? Não é? A verdade é que o cego não enxerga. Você acha que algum testemunho de Jeová está lembrando que eles são gentios? Eles nem são ensinados isso lá. Nem sabem o que é gentios.
Se soubesse que era gentil, saberiam que são salvos pela graça. E não necessitaria do batismo, que eles fazem igual batismo. Então é uma igreja da lei, que vive de obras mortas. Então vamos ler. Levítico 17:13. Eu só estou lendo na Bíblia deles. Não estou inventando nada, hein? Levítico, você pode ler na outra Bíblia também, que não tem problema. Pode ler qualquer Bíblia. Qualquer Bíblia é semelhante. Levítico 17:13. Se algum israelita ou algum estrangeiro que mora entre vocês, ao caçar, apanhar um animal selvagem ou uma ave que se pode comer, ele terá que derramar o sangue e cobri-lo com pó. Não entendeu? Aí você tem que ler o verso 14 para completar o texto e o contexto. Né? 13. Eu vou ler o 13 e o 14. Se algum israelita ou algum estrangeiro... Alguma pessoa, pronto, alguém. Se alguém que mora entre vocês, ao caçar, apanhar um animal selvagem, ou uma galinha, uma ave que se pode comer, ele terá que derramar o sangue. Está entendendo? Corta o pescoço da galinha. Não era assim antigamente? Ele terá que derramar o sangue. Corta o pescoço da galinha, deixa ela assim, não é? Aí derrama o sangue. Terá que derramar o sangue e cobri-lo. Cobri-lo quem? Cobrir o sangue. Não é para cobrir a galinha. É para você cobrir. Derrama o sangue dela, vai cair no chão, e aí você cobre o sangue com pó. 14. Pois a vida de todo tipo de criatura é seu sangue. Ponto. Primeiro que aqui não está falando de mim e de você. Está falando de animal. Verso 13. Está falando de ave. Então o testemunho de Jeová está errado mesmo. Né? Além de pegar um texto que é da lei para o israelita, além de pegar um texto que não tem nada a ver com eles, aqui já caracteriza que, acho que é falta até de ler a Bíblia, né? Porque se o 13 está falando de animal, por que ele está pegando do 14 e fazendo doutrina para ser humano? Se o 13 fala de animal, de ave. Hã? São cegos ou não enxergam? Alô, eu estou mudando alguma coisa, igreja? Eu quero vocês como testemunho. Eu estou mudando alguma coisa? Eu estou mudando? Eu estou inventando? Eu estou aumentando? Eu estou tirando alguma coisa? Eu só estou lendo a Bíblia deles. Na Bíblia deles. Então, irmãos, qual a heresia sobre a doação de sangue ou transfusão de sangue do testemunho de Jeová? Qual que é a heresia? Quer escrever aí? A pergunta é essa: qual é a heresia? Eles não diferenciam sangue de alma. O que eu li em Gênesis 2:7? Eles levam ao pé da letra. O sangue é a vossa vida. O sangue não é a vida, irmão. Gênesis 2:7. A vida é a alma. Porque você pode ter sangue. Se Deus tirar a alma, você morre. Acabou a... Mas o sangue não está lá dentro? Então o sangue não é a vida. Então onde está a heresia do testemunho de Jeová? Que eu não posso me fundamentar em não doar sangue para alguém, para minha filha, para alguém, ou para alguém, vai. Eu não posso me fundamentar nesses dois textos que eles usam, de Gênesis 9:4 e Levítico 17:14, que eles nem leram o 13, porque o 13 não fala de ser humano, fala de animais e ave, galinha, pato. Aí é lamentável você não ler um versículo antes, né? E fazer doutrina e se defender com unhas e dentes, e você... É lamentável a burrice, a cegueira. Mas parece que não é uma cegueira, ainda que é. É o quê, hein? Ainda que seja uma cegueira. Porque eu só li o verso 13, irmão. O que eu fiz? Eu fiz aqui alguma mágica? Olha, eu acendi aqui um caldeirão e joguei aqui pena de galinha, e eu joguei orégano, e joguei vinagre. Eu não fiz nenhuma mágica. Eu só li o verso 13 na Bíblia deles. Estou te mostrando a diferença de uma mera religião humana e, modéstia à parte, para um MGA que tem olhos iluminados. Estou te mostrando a diferença
de uma mera religião humana que fala de Deus. Fala de Jesus, claro, porque a Bíblia fala de Jesus, então quando você lê, você fala. Então o erro, o equívoco está onde? Em não diferenciar o sangue da alma. Eles misturam, em outras palavras, eles confundem. Por quê? E quando Deus fala pela boca de Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Aí lá é a alma mesmo? Mas e aqui? O sangue é a vida? Não tem lógica o sangue ser a vida. Porque em Gênesis 2,7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Deus não colocou sangue nele. O fôlego da vida é a alma. Então a vida é a alma, não é o sangue. Não é? Ué, se Deus, Gênesis 2,7, se Deus soprou, qual que é o fôlego da vida, irmãos? Não é a alma. Se tira a alma, não morre. E quando eu fui arrebatado, por que eu não morri? Porque saiu o Espírito. E quando Paulo foi arrebatado, por que ele não morreu? Porque ele foi em Espírito, segundo Coríntios 12. Quem está entendendo? Se tirar a alma, morre, irmão. Está claro? Quando eu fui arrebatado, o anjo tirou meu espírito do corpo. Tanto é que, olha só, hein? Quando eu voltei do arrebatamento, eu vi meu corpo lá. E aí o anjo pegou e colocou assim. O espírito e a alma estão interligados. Por quê? Porque o homem é um espírito, ele tem uma alma e ele habita num corpo. Então, quando eu fui arrebatado, o anjo puxou o meu espírito, que está interligado com a minha consciência, que é a alma, e ficou só o meu corpo. Quando eu fui arrebatado, o homem é um... Eu estou citando 1 Tessalonicenses 5,23. Estou explicando. 1 Tessalonicenses 5,23. O homem é um espírito, ele tem uma alma. E ele habita, ele quem? Essa alma, esse espírito, habita num corpo. Então, quando o anjo veio me buscar, ele enfiou a mão na minha costela assim, ele colocou as duas mãos assim, puxou para fora o meu espírito, consequentemente a alma está interligada com o espírito. E aí ficou só o corpo. Tanto é verdade que quando o anjo tirou meu espírito com a alma do corpo, quando eu olhei, eu me vi ali. Mas quem que eu vi? O meu corpo. Por isso que eu falo que o verdadeiro eu está dentro de mim. Você não é você. Porque você está dentro de você. Quem entendeu? Você não é esse que eu estou vendo, irmão. Você não é esse que eu estou vendo. Você está dentro de você. Você é uma alma boa. Você é um espírito justo, justificado. Você é um espírito aperfeiçoado. Você é um espírito salvo pela graça. Uma alma convertida a Cristo. E esse corpo que eu estou vendo? Esse corpo ele tem que pôr roupa, porque ele tem até vergonha da sua nudez. Mas a alma e o espírito não põem roupa. Você está vendo como que é? Então, quando o anjo pegou, enfiou a mão assim, tirou o espírito e a alma, imediatamente eu vi meu corpo ali. Diante de Deus, eu não posso mentir. Eu vi meu corpo ali, meu corpo estava ali. A primeira vez eu fiquei olhando assim, o meu corpo ali. Presta atenção, hein? O verdadeiro eu. Porque eu não sou esse que você está vendo. Eu estou dentro de mim. O verdadeiro eu vendo o meu corpo ali. Alô? Porque eu habito dentro desse corpo que você está vendo. Está entendendo, irmão? Eu habito. O apóstolo não é esse que você está vendo. Isso aqui é uma casca. O profeta, o apóstolo está lá dentro. É o que tem a unção, é o que tem a sabedoria, é o que tem a revelação. Essa cabeça que você vê aqui só tem cabelo. Essa cabeça aqui só tem cérebro. Humano, terreno. O verdadeiro profeta apóstolo está lá dentro. Por isso que não pode conhecer ninguém segundo a carne. Pegou? É porque você conhecer segundo a carne, você vai ver o apóstolo quando? Quando é que você vai ver o profeta? Está vendo? Por isso que Paulo disse para ter olhos iluminados. Porque com olhos iluminados você não olha por fora.
Você olha por dentro e vai entender, vai enxergar o apóstolo, o profeta. Vai ver a diferença. Então, quando o anjo, profundo, né? Quando o anjo puxou o espírito e a alma, eu vi meu corpo ali. Aí eu fui arrebatado, ele me levou para o paraíso. E aí, quando voltamos, do jeito que ele me tirou, ele colocou. Interessante, quando voltamos, nós pousamos assim, eu aqui, eu sempre do lado esquerdo, ele do lado direito. Ele segurou na minha mão assim. Aí o anjo me falou, o anjo fez assim. Eles não perceberam a gente aqui, né? Ele estava comendo pipoca, nós estávamos num culto de oração, os irmãos estavam comendo pipoca, tomando chá. Sério, estavam comendo pipoca, tomando chá. Aí quando nós voltamos do arrebatamento, meu corpo estava lá, ninguém mexeu. Meu corpo estava lá, o anjo do lado direito, eu do lado esquerdo. O anjo me falou assim, eles não perceberam que nós chegamos. E não percebeu mesmo, que ninguém nem mexeu a cabeça, ninguém nem... Às vezes tem um anjo do seu lado, você não está nem... Eu já vi como que é isso aí. Eu estava lá. Aí o anjo do meu lado direito, eu do lado esquerdo, o meu corpo ali. Aí o anjo pegou, do jeito que ele me tirou, ele colocou a mão em mim, assim, as duas mãos, enfiou a mão aqui na minha costela do lado direito, me pegou assim e colocou no corpo. Quando ele me colocou no corpo, eu fiz assim. Ou seja, voltei ao corpo. Quando eu voltei ao corpo, que eu fui olhar, o anjo entrou na parede e sumiu. Nunca mais. Nunca mais. Não vou esquecer nunca, né? E quando nós chegamos e ficamos em pé. Ficamos, sabe ali alguns instantes, observando os irmãos orando, conversando, comendo pipoca, tomando chá. Aí o anjo me falou, eles nem perceberam que nós estamos aqui. Eu falei, nossa, eles nem estão... Né? E não mesmo, nem... Aí o anjo me pegou assim e colocou assim no corpo. Quando ele pôs no corpo, eu estava deitado. Quando pôs no corpo, eu fiz assim. Quando eu fui olhar para o anjo, ele entrou na parede assim, sumiu. O anjo não tem corpo igual eu, né? É só espírito. Entrou na parede e sumiu nunca mais. Vamos ver que hora que é agora, hein? Só tem 10 minutos, hein? O que eu faço com 10 minutos? Se eu for entrar em outro assunto, não vou poder entrar, vou ter que parar aqui. Porque o próximo assunto, eu vou ter que ir para a parte 3, né? Ficou bem explicado o negócio da doação de sangue aí? Entendeu? Que o sangue não é a vida, irmão. A vida é a alma. A heresia deles é misturar ou confundir sangue com alma. Sangue é uma coisa, alma é outra. Quando você doa sangue, você não está doando a sua vida. Senão você vai morrer, né, irmão? E por que as pessoas doam sangue e não morrem? Porque não está doando a vida. Está doando só sangue. Amém, abençoado? Você não está doando a vida, você está doando sangue. E o sangue é igual o fígado, né? Ele regenera. Você doa 1 litro de sangue e daqui 2, 3 dias já voltou. Então, você está doando sangue. Se o sangue fosse a vida, ao doar o sangue, você ia morrer. E você acha que o médico quer permitir isso? Está claro ou não está claro? Então, o sangue não é a vida. A vida é a alma. Gênesis 2:7. Qual que é a pergunta que você falou? Eu tenho alguns exemplos aqui de notícias recentes sobre negar a transfusão de sangue. E ali, bebê morre após família recusar transfusão. Pode saber que é testemunho de Jeová. A família vai negar. E eles assumem, eles assinam um papel. Porque o médico vai tirar o corpo fora, né? O médico vai assumir. O médico vai prescrever, o bebê nasceu tal hora, ele precisa de sangue, porque é prematuro, ou sei lá, por algum motivo tal, ou mesmo que nasceu normal o parto, ou criança de 1 ano ou de 10 anos, sei lá, precisa receber sangue, porque foi atropelado e quebrou uma perna e perdeu sangue, sei lá, né? E aí eles têm que assinar, eles assinam. A lavagem cerebral é tão grande que eles perdem o filho, mas não doam o sangue. Não, mas se você entrar para procurar, você vai achar muito. Não, você vai achar muito no Facebook. Olha lá, lê o que está escrito lá. Justiça do Pará autoriza transfusão de sangue em bebê após pais recusarem procedimento por motivos religiosos. Quais motivos religiosos que é? Porque eles são testemunha de Jeová. Está aí os motivos religiosos. Está claro ou não está claro? Então o assunto hoje está sendo o quê? Seitas e heresias, os testemunhas de Jeová. As piores heresias do testemunho de Jeová. Um dos assuntos hoje é o quê? A doação de sangue ou a transfusão. Por quê? Eles acreditam que o sangue é a vida. E não é a vida. A vida é a alma. Se o sangue fosse a vida, ao doar o sangue, a pessoa ia o quê? Ia morrer. Então ela não está doando a vida, literalmente.
Está claro ou não está claro? Mas como é que você coloca isso na cabeça do jumento? Aliás, num testemunho de Jeová. Porque o jegue, quando ele empaca, quem veio do Ceará, do sertão, do Nordeste, o jegue, o jumento, quando ele empaca, não tem quem faz ele sair do lugar, irmão. Você pode bater, você pode chuchar ele, ele não sai, meu. Quando empaca, não sai. Por isso que fala mente de jumento. Cabeça de jumento, cabeça... Por quê? Porque ele não vai, ele não obedece. O jegue é intransigente, né? O jegue, o jumento, ele é intransigente. Ele não é maleável igual o cavalo. O jegue é diferente, né? O jumento é diferente do cavalo. O cavalo é mais domesticável, né? Domável, né? Meu tio, meus primos lá no interior, eles amansam o cavalo. Eu vi muito meu tio amansar cavalo, meus primos amansar cavalo quando eu era criança, lá no interior. E o cavalo aprende a trotar. Você vê que cavalo participa de esporte, de corrida. Vê se você vê um jegue participando. Sabe por que não? Porque o jegue, a cabeça dele deve faltar parafuso. O jegue, ele até permite, às vezes, você montar nele para te levar. E ele vem correndo. Aí, de repente, do nada, o que ele faz? Ele para, joga o cara longe. Por isso que o jegue não... tô falando sério. Por isso que o jegue não dá para você colocar ele numa corrida, né? Você pôr na corrida de jegue, quando está quase chegando na risquinha, ele pega e para com tudo. O jegue não tem jeito, meu. Bom, irmãos, eu só tenho aí 5 minutos. Vou ter que terminar para continuar na próxima semana. Parte 3, porque olha o assunto que eu vou mexer. Eu já falei as piores heresias dos testemunhos de Jeová. Olha aqui, ó. Não são patriotas, não comemoram um aniversário, casamento, né? Não doam sangue. Sobre o Espírito Santo, eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa, que não é Deus. E o próximo assunto, sobre Jesus. Aí vai dar pano para manga, hein? Porque até você não doar o sangue é seu, né? Vamos respeitar o ser humano. Eu não quero doar sangue, eu não vou doar sangue, porque o sangue é meu. Eu não vou nem falar da filhinha morrer, tá? Não vou nem falar disso. Vamos falar só da vida pessoal, se você não quer doar sangue. Porque ninguém pode te obrigar a doar sangue, não é verdade? Quem é que pode te obrigar a doar o sangue? Quem vai te obrigar a doar o sangue? Não pode. Mas eu penso que na hora que a pessoa está morrendo e precisa do sangue, então, né, banco de sangue, doação. Agora, o sangue, né, é um assunto, né, mais pessoal. Agora, e sobre Jesus, que é o próximo assunto? Vai ser muito pior do que o sangue, viu, Igor? Vai ser pior porque o que eles pensam a respeito de Jesus. Por isso, não vou falar agora, vou começar na próxima meditação. Não, mas é pior. É pior. O que eles pensam de Jesus é pior do que a doação de sangue. É muito pior. O que caracteriza-os como uma seita herética. Você vai ver. Na próxima ministração, o assunto vai ser sobre Jesus. Né? O que ou quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? O assunto vai ser esse. Quem é Jesus? Porque eles não têm uma Bíblia? Eles não têm? A Bíblia não fala de Jesus? Então, quem é Jesus? Como eles veem Jesus? Como que os testemunhos de Jeová, como que eles veem Jesus? Quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? O negócio vai ficar feio, viu? Porque aí a heresia vai ser absurda, Igor. Escandalosa. Na Bíblia deles. E aí parece que me faz pensar, mano, será que eles não leem a Bíblia? Mas eles julgam ser o povo que mais estuda a Bíblia. É o testemunho de Jeová? Mas estuda tantas décadas e tem essa ideia de Jesus? Eu penso que 2 Tessalonicenses 2,11, vamos terminar com esse texto? Eu não tenho mais tempo, mas eu tenho 2 minutos, olha lá. Vamos terminar a ministração de hoje com 2 Tessalonicenses 2. O próximo assunto, parte 3, quem é Jesus para os testemunhos de Jeová? Como que eles veem Jesus? Quem é Jesus para eles? Vai ser escandaloso. O modo que eles veem Jesus. É lamentável, mas
Eu não posso entrar lá dentro. Eu não posso entrar lá dentro. Não, eu não posso entrar lá dentro. Porque nós temos que ter educação, né? Temos que respeitar. Amém? Não existe ateu. Uma vez que para mim ateu são pessoas que Deus endureceu o coração. Eu não creio em Deus. Tá bom. Segundo a Bíblia, foi Deus que te endureceu. Quer dizer, você não crê nele, mas... Você não crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. A Bíblia fala de Deus. Você não crê que Deus existe? A Bíblia fala de Deus. Então, esse Deus que você crê que não existe, diz que ele endureceu o seu coração. Por isso que você não crê nele. Traduzindo, então você não crê, não é porque você não quer crer, é porque ele que não quer que você creia. Mas é legal ser soberano, né? Não é legal ser soberano? Você tem autonomia. Ele não está dependendo de você, irmão. Você está achando que ele só vai ser Deus se você crer nele? O que Paulo diz? Nos foi concedido crer nele. Isso, ao inverso, quer dizer o quê? Que se ele não conceder crer, então não existe ateu. Então o ateu não tem livre-arbítrio. Eu não quero crer. Não é que você não quer crer. Filipenses 2, não te foi concedido crer nele. É pior, né? É humilhante, né? Mas deixa isso para outro dia. Bom, vamos terminar com 2 Tessalonicenses 2:11. Então, a respeito do testemunho de Jeová, mormons, seitas e heresias, que são incontáveis. É claro que eu não vou falar de todas, né? Porque como é que eu vou falar de todas as seitas que existem no mundo? É impossível falar de todas. É impossível falar de todas as heresias. Eu não vou falar nem 1% das heresias que existem no mundo. Não tem como, são incontáveis. É igual o grão de areia no mar. Como é que eu vou falar de... É incontável, não tem como, é impossível eu falar de 10% das seitas. É impossível, não tem como. Essa playlist, esse estudo de quarta-feira é só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Eu não estou nem falando todas as heresias do Testemunho de Jeová. Dos mormons eu falei algumas e parei. Senão vai demorar quanto tempo essa ministração? Agora, a respeito dos mormons e dos Testemunhos de Jeová, Paulo disse, e eu penso que se encaixa perfeitamente, 2 Tessalonicenses 2, verso 11. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que escrevam João 4:24 com o Espírito Santo em minúsculo. Aliás, o texto diz, por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Mas Deus é poderoso mesmo, hein, abençoado? Você gosta desse assunto, né? Deus lhes envia. Não é eles que querem... Não existe livre-arbítrio nem para crer de um modo errado. É Deus que envia a operação do erro, senão eles iam crer no certo. Mas Deus não quer que eles creiam no certo, quer que eles creiam no errado. Quer dizer, o cara não tem livre-arbítrio nem para crer errado. Que soberania é essa, hein? Nosso Deus é soberano. Para terminar, 2 Tessalonicenses 2:11. Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Bah! Rio Grande do Sul, bah! Mas eu vou ser julgado porque eu não creio na verdade? Mas é claro, o Senhor me enviou a operação do erro porque eu creio na mentira. E agora ainda vou ser julgado. Mas quem tem poder faz o que quer, né, irmão? Quem é soberano faz o que quer. Quem está entendendo? Quem é soberano faz o que quer. Ele envia a operação do erro, objetivo, para que creiam na mentira. E agora? Agora você vai ser julgado porque você não creu. Mas como é que eu vou crer se você... Vocês estão entendendo? Parece que é para 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vamos terminar?
Olha, vou continuar na próxima quarta-feira, tá? No nosso canal no YouTube, na busca, digita lá, ó. Dá pra procurar aí? Mostra aí o YouTube aí. Mostra, vamos fazer um filminho de 1 minuto aí. Mostra, entra no YouTube aí. Ensina eles aí, Igor. Siga aí como que eles têm que fazer. Ó. Entra no YouTube. Vamos terminar já em 1 minutinho só, para que todos saibam onde está a playlist, né? Entra aí no YouTube. YouTube. Olha lá. Ó. Vai abrir. Olha lá, entrou no YouTube. Olha lá, na busca, lá em cima, ó, digita Igor, Ministério Graça e Apostolado. Olha lá, tá vendo? Na busca, ó, Ministério Graça e Apostolado. Olha lá, vai abrir. Olha lá, abriu. Mostra lá, Igor. Clica ali no logo, clica. Aí, abriu o canal. Agora procura a playlist. Olha lá a playlist, ó. Seitas, olha lá, tá fácil, ó. Olha lá, Seitas Heresias. Tá fácil ou não tá fácil? Tá vendo? Aliás, volta lá. Nós estamos com a página nova no canal, né? Olha lá. Olha que bonito, não ficou legal? Dá para ampliar aí, clica lá em cima, amplia tudo, deixa bem grandão. Vou mostrar. Olha lá. Olha lá. Ó. Trabalho do Deivão, no Deivão. Parceria, né? Não, ó, o Igor fez o Mover Continua e o Deivão colocou no nosso... Esse é o nosso canal no YouTube, tá bom? Onde é que escreve ali, Igor? Ensina eles aí onde é que escreve. Olha lá, inscrever, olha lá. Anda ali embaixo, olha lá, escrever. Olha lá, mostra ali. Olha lá, escrever lá, em pretinho. É só, olha, só clicar ali. Então você clica ali, ó, inscrever. E o sininho, cadê o sininho? Mostra o sininho para eles. Não, só para mostrar o sininho onde está. Ah, não mostra quando escreve, né? Tá bom. Entendi. Tem que só clicar também, né? Nossa, difícil dar um clique, né? Senhor, graças te dou por essa noite, pela liberdade do Espírito Santo que nós temos de compartilhar a tua palavra. Que a tua graça se espalhe por todo o Brasil e por toda a terra. Longe de mim querer te ensinar, mas nós estamos no YouTube pregando e ensinando a graça e o apostolado. O Senhor pode usar esse canal para alcançar teus escolhidos, tuas ovelhas, os predestinados para conhecerem, para andar na verdade de Cristo. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. E até domingo às 6 da tarde, culto de louvor e adoração. Agora o Igor vai dar uma ministraçãozinha para vocês aí. Graça e paz até domingo, hein? Graça e paz, graça e paz.